Olá, meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, amém? Veja só, falso testemunho é crime na lei dos homens e pecado mortal na lei santa de Deus. E o porquê que eu estou falando isso aqui? É porque o que há de pessoas que estão brincando com as coisas sagradas do Eterno aqui na internet e lá fora não é brincadeira, viu? E isso está fazendo com que os escândalos se multipliquem e pessoas fiquem impedidas de entrarem no reino dos céus. Mas ai dos tais, afirmou Jesus Cristo, pelos quais vêm esses escândalos. Pois o dia virá em que todos darão conta de si mesmo perante o trono branco, onde estará assentado o grande e justo juiz dos vivos e dos mortos, Jesus Cristo. E daquele dia e hora ninguém escapará. Hoje eu quero falar sobre alguns lugares e ambientes onde a atmosfera espiritual é muito pesada. Por exemplo, cemitério, presídio e, por incrível que pareça, certas universidades e hospital, que é a minha área, são alguns dos vários lugares onde a atmosfera espiritual é muito pesada. É claro que nem todos conseguem perceber, discernir, sentir, porque nem todos estão vivos espiritualmente falando. E dentre aqueles que já foram vivificados pelo Espírito Santo e por Jesus Cristo, nem todos também têm este dom de discernir. Porque nem todos foram chamados para militar nesta área de cura divina e libertação. E eu quero deixar bem claro que isso não é questão de mérito. Isso é questão de escolha. É o próprio Espírito Santo que escolhe os tais, conferindo a eles este dom, esta unção para militar nesta área. Porque nós sabemos pela palavra de Deus que há diversidade de dons, assim como há diversidade de ministérios. E o Espírito Santo é que opera tudo em todos, mas cada um no seu devido lugar, de acordo com o chamado do Espírito Santo. Eu estava no hospital e quando eu vou entrar na enfermaria, eu me apresento antes. Eu digo, eu sou o capelão evangélico Eduardo Prado e eu estou aqui em parceria com o hospital para fazer visita espiritual a vocês, para pregar a palavra e orar por todos. E eu quero saber se vocês concordam e aceitam a minha visita. E graças a Deus até aqui eu nunca recebi um não como resposta. Todos aceitam de imediato e não é para menos também, né? O camarada tá ali internado, passando mal, doente. Quem é que não gosta de receber uma visita, uma oração e ouvir a palavra de Deus, né? E aí aceitaram a minha entrada. E nesse caso foi uma enfermaria onde estava internado tão somente homens, porque há enfermaria onde estão as mulheres. E nesse caso estavam tão somente os homens. E aparentemente o clima estava tranquilo. Mas lembra do que eu falei? Este é um ambiente onde a atmosfera espiritual é pesada. Nem todos conseguem perceber isso. Eu entrei ali e aparentemente estava tudo, entre aspas, ok, calmo, tranquilo. E dentre aqueles homens, tinha um à minha esquerda, um homem com aproximadamente 50 anos, e assentado ao seu lado, a sua esposa. E ele estava internado ali
com fortes dores no estômago e no seu pé direito. Mas naquele momento a coisa aparentemente estava calma. E eu então abri a palavra de Deus no Salmo 103, que eu gosto muito para fazer esse tipo de trabalho, né? No versículo 3, onde está escrito: é Ele, Jesus Cristo, que perdoa todos os teus pecados e sara todas as suas enfermidades. Quando eu fiz essa leitura e comecei a pregar num tom razoável, porque o ambiente exige silêncio, e aí eu já aprendi isso, comecei a pregar ali num tom de voz razoável, para não ser incômodo para ninguém, para não perturbar ninguém e não atrapalhar as minhas idas no hospital. Quando eu comecei a pregar e anunciar Jesus Cristo, o homem que estava lá, internado com aquelas dores no estômago e a dor no pé direito e que estava calmo, o homem começou a sentir a dor aumentar e começou a gemer e gritar de dor. E aquilo começou a me atrapalhar na pregação do Evangelho, na pregação da palavra. Ele gemia e gritava de dor que atrapalhava os outros pacientes ouvir a palavra. Então, eu parei um pouco, fiquei em silêncio e não é que o homem começou a melhorar? Parou as dores? Aí eu voltei para a pregação. Quando eu comecei a abrir a boca e evangelizar e anunciar Jesus Cristo, olha o homem outra vez gemendo e gritando de dor e a coisa estava ficando cada vez pior, ao ponto de algum enfermeiro, alguma enfermeira entrar na sala e procurar saber o que estava acontecendo. Eu parava de pregar, o homem parava de gritar. Quando eu voltava a pregar, a mesma situação se repetia. E eu sem entender o que estava acontecendo. Não estava conseguindo fazer o meu trabalho com o Senhor. Até que o Espírito Santo falou comigo: vai lá e coloca a sua mão sobre a cabeça dele. Então, eu me dirigi àquele homem de quase 50 anos, com sua esposa sentada ao lado, e os outros pacientes observando tudo. E ele olhando para mim, cheguei e coloquei a minha mão sobre a cabeça dele. Quando eu coloquei a minha mão sobre a cabeça daquele homem, para surpresa de todos, quem foi que apareceu em cena? Um demônio. Um espírito de enfermidade, de doença, manifestou-se no homem. E ele virou a cabeça e começou a ranger os dentes e começou a se contorcer ali na cama. E de imediato os amarrei com cordas de fogo e na autoridade do nome de Jesus Cristo eu disse: espírito de enfermidade, espírito de doença, em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, saia da vida desse homem e vá direto para o abismo, para as trevas exteriores, sem direito a retorno. Vá! Na hora, o homem voltou a si, e aí colocou a mão na barriga, olhou para o pé, as lágrimas começaram a escorrer, começou a chorar, virou para a esposa e disse: a dor na minha barriga e no meu pé sumiram. Eu não estou sentindo mais dor na minha barriga. Eu não estou sentindo mais dor no meu pé. E começou a chorar e olhava para mim chorando. Porque eu já disse aqui no canal, em outro testemunho, que toda vez quando uma pessoa fica possessa de demônios e a gente ministra a libertação e a pessoa volta a si, a primeira coisa que acontece é da pessoa chorar por causa do vazio que há na alma daquela pessoa. E aquele homem olhando para mim com lágrimas, chorando e maravilhado da dor ter desaparecido, que para ele foi um alívio instantâneo, imediato. Nem o pé direito doía e nem o seu estômago doía também. E detalhe, a sua esposa que estava
assentada ali acompanhando ele e presenciando tudo, era uma irmã em Cristo Jesus, uma evangélica. Só que ela congrega numa igreja histórica, tradicional, onde lá os líderes ensinam o seu rebanho de que os dons do Espírito Santo foram tão somente para aquela época dos apóstolos, dos primeiros discípulos, que os dons do Espírito Santo cessaram. E ela também nunca presenciou alguém ficar possesso de demônio. E para sua surpresa, péssima surpresa, o seu esposo ficou possesso de um espírito de enfermidade diante dos seus olhos. Ela e ele, achando que a causa da sua internação ali era uma doença, uma enfermidade de ordem natural, para a surpresa deles, era de ordem espiritual. Ele já tinha feito exames e nada apontava, nada mostrava. Como que o homem sente dor no estômago e no pé direito, faz um exame e nada consta? E aí o homem estava tomando medicamentos fortes, antibióticos, enfim. E isso vai desencadear um outro tipo de problema, porque naquele caso não é de ordem natural, era de ordem espiritual. Eu não perdi tempo, terminei de evangelizar e dizer para aquele homem na frente de todos, inclusive da sua esposa, disse: olha, Jesus acabou de te libertar. A sua dor, a sua enfermidade era um espírito de doença, era um espírito que estava incubado. E eu fiz o convite para aquele homem receber Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para encher logo a casa, encher a vida, o coração. E com lágrimas, na frente da esposa e de todos os outros pacientes, aquele homem recebeu Jesus Cristo como seu único Salvador. Glórias a Deus. E ali eu concluí o trabalho, de evangelismo. E aí fui orar pelos outros. Veja só, 90% das doenças e enfermidades não diagnosticadas pela medicina, pode ter certeza, é de fundo espiritual. Tem origens no mundo espiritual. E aquele homem que estava internado no hospital, estava ali por conta de um espírito de enfermidade, um demônio que estava internado nas entranhas daquele homem. Um espírito de doença que foi enviado por Satanás para ficar alojado, fazendo morada na vida daquele homem, camuflado, disfarçado, escondido por detrás daquelas dores. A medicina nunca que ia achar a raiz daquele problema. Mas louvado seja Deus que o Espírito Santo me levou lá. E aquele demônio foi desmascarado, amarrado com cordas de fogo e expulso para as trevas exteriores. E aquele homem foi curado e liberto e salvo para a glória de Deus, para a glória de Jesus Cristo, para a glória do Espírito Santo, porque os três são um. Se você conhece alguém ou se você está passando por algo semelhante, já fez exames e nada consta, e a dor não passa, e os sintomas não passam, e a situação está piorando, olha, eu te aconselho procurar um homem, uma mulher, um servo de Deus, uma serva de Deus, cheia do Espírito Santo, para impor as mãos sobre a sua vida e repreender esse mal. Porque pode ser que é de origem espiritual. Você deve buscar a medicina, não estou dizendo aqui para você não buscar os médicos, deve buscar, tem que buscar. Mas se depois das baterias de exames nada apareceu, nada constou e a dor está ali e o mal está ali, então você deve procurar um servo de Deus, uma serva de Deus. Mas não é um homem, uma mulher cheio tão somente de conhecimento.
de teologia. Tem que ser uma pessoa cheia da unção, cheia do Espírito Santo. Porque eu também fiz teologia. Eu me formei em bacharel em teologia. Mas antes de fazer meu bacharel em teologia, eu fiz primeiro joelhologia. Com a boca no pó, com lágrimas, implorando a Jesus Cristo para que Ele me confiasse essa unção, esse poder do alto, para poder expulsar demônios, curar os enfermos, na autoridade do nome dEle. Aí Ele me deu, Ele me confiou esta unção, esta autoridade, esse revestimento do alto através do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Só depois é que fui fazer teologia. Eu não estou aqui também menosprezando, até porque eu fiz. Mas tem que ter unção. E você precisa procurar uma igreja mais próxima da palavra e homens e mulheres que estão aproximados da santa palavra de Deus e cheio do Espírito Santo, para orar por você, pela sua cura, pela sua libertação ou de alguém que você conheça. Aliás, eu quero nesse momento orar por você, porque aquele homem que estava internado no hospital estava lá por conta de um espírito de enfermidade internado, escondido nas entranhas daquele homem, através de uma pseudo-enfermidade de ordem natural, quando era de ordem espiritual. Eu quero orar pela sua vida, ou por alguém que você quer apresentar nesta hora, pois está escrito que a palavra de Deus não volta para Ele vazia, antes há de ir e produzir o resultado para aquele que está sendo enviado. E a palavra de Deus está sendo enviada a você nesta hora, e a oração também será enviada como espada afiada de 2 gumes, a palavra de Deus. Então feche os seus olhos que eu quero orar por você nesta hora. Querido Deus e Senhor nosso Pai, na autoridade do nome santo de Jesus Cristo, em concordância com este homem, com esta mulher, com esta criança, entro na Tua presença diante do Teu trono da graça, a apresentar estas pessoas que neste momento estão atravessando pelo vale da sombra da morte, sentindo fortes dores, com enfermidades e doenças que a medicina não diagnosticou, que os exames não apresentou a raiz do problema. Pai, nesta hora eu apresento esta pessoa e hei de usar a autoridade que Jesus Cristo me outorgou para ministrar a cura e a libertação na vida desta pessoa. Por isso, em nome de Jesus Cristo, ordeno agora que toda enfermidade, toda doença, deixe essa vida em nome de Jesus Cristo e que essa palavra vá como espada de 2 gumes e traspasse todo o mal de sobre a vida dele, de sobre a vida dela. Deixe essas vidas agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Receba a sua cura, receba a sua libertação, receba o seu milagre, em nome de Jesus. Amém? Se você crê, fique firme nesta fé, compartilhe esse testemunho, se ele trouxe edificação na sua vida, se ele trouxe mais fé na sua vida, compartilhe esse testemunho com alguém que você conhece, que está atravessando por uma situação semelhante. Que Deus abençoe a todos nós, nos proteja e nos guarde de todo o mal. Até a próxima, se Deus quiser e se vivermos. Até lá, conforme Jesus Cristo me ordenou, prega a minha palavra, Jeremias.